Queridos, chegou o fim. Bendito seja Deus que nos revelou a todos nós que esta é a última cabeça papal. Se o Papa Francisco não renunciar, vai durar pouco tempo para que o decreto dominical saia. Por que eles não se entendem? Por que a bagunça na interpretação? É importante que você conheça bem esse tema, porque essas ideias aí vão acabar se avolumando à medida que a saúde do Papa deteriora. Por que desprezar a conexão entre as profecias de Apocalipse 13 com Apocalipse 17? Os 10 chifres de Apocalipse 13 a gente consegue identificar. Agora, os 10 chifres no tempo do fim, alguns sugerem que são poderes econômicos, alguns sugerem que são presidentes, né? Eu não posso afirmar aqui para vocês, tá? No Apocalipse 13 eu consigo ver evidência no passado para afirmar. No capítulo 17, esses 10 chifres, eu teria que especular. E aqui eu não queria fazer isso para não causar um tipo de alarmismo ou fazer com que você erre. Todos nós já sabemos que um erro leva facilmente para outro erro. Um pecado traz consigo outros pecados. Estou introduzindo esta mensagem hoje afirmando que a rejeição de uma verdade conduzirá à rejeição de outras verdades. Por que não conseguir conectar Apocalipse 17 e Apocalipse 13 com os 10 dedos da estátua? Apocalipse 17:9 diz assim: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são também 7 montes. Bom, montes não são pessoas isoladas, são reinos. De acordo com Jeremias 51:25, então, você já deve descartar a interpretação de que são 7 papas. Estamos vivendo na 7ª cabeça papal, a última cabeça papal. Todos nós estamos sentindo que o fim do mundo chegou. Infelizmente, muita gente que não tem esse conhecimento mais aprofundado das profecias, que gosta de surfar em certas ondas, em certos acontecimentos do momento, né, dão interpretações muito estranhas à profecia e acabam muitas vezes desviando pessoas do conhecimento, do correto entendimento dos temas proféticos. É uma pena isso. Queridos, você não precisa concordar com tudo que eu prego, mas, por favor, coloque a sua mão na consciência e seja honesto com a Bíblia. No meio adventista, acredito que um dos poucos que defendem esse tipo de pensamento é o pastor Samuel Ramos. Até já fizemos algum vídeo aqui, respeitosamente reagindo, né, a essas ideias. Repito, não é o que a maior parte dos teólogos adventistas, o que a nossa ortodoxia, digamos assim, né, escatológica, defende. Então, essa ideia é mais particular, mas como você pode perceber, o pastor Samuel não é o único que defende esse tipo de pensamento. No meio evangélico também há pessoas que estão abraçando essa teoria dos reis, papas, supostamente papas, ali de Apocalipse 17. Aquilo que está evidente, aquilo que está claro e evidente diante dos olhos destes homens, eles fazem questão de não aproximar para trazer a vocês. Seria o checkmate para Samuel Ramos? E então haverá uma supremacia papal do tempo do fim, de apenas 3 anos e meio literais. E então o papado será derrubado. Não existe uma 8ª cabeça, não existe um 8º rei. O que existe é um 8º poder, que é o próprio Satanás personificando Cristo. Ele vai falar de papa, vai falar do papa, né? Pô. Mas tá bom, vamos lá. E de novo está acontecendo agora porque o Papa Francisco está bem doente. Alguns já preveem que ele possa falecer nos próximos dias. A idade dele também já está bem avançada, sempre teve uma saúde relativamente frágil. E aí começam as especulações. E volta à cena uma teoria, inclusive defendida por alguns poucos aí no meio adventista, né, que é a dos 7 reis, lá de Apocalipse 17, o 8º rei e tudo mais. Você está sabendo dos últimos eventos? Você está por dentro das últimas notícias concernentes ao Vaticano? Você precisa assistir esse vídeo, não somente assistir, mas você precisa compartilhá-lo com as pessoas que você ama, com as pessoas também que você deseja evangelizar, porque o tempo está próximo. Eles, os teólogos adventistas, em sua maioria, preferem dizer que os 7 montes são simbólicos.
Mas não é isso que Deus está falando em Apocalipse 17, verso 9. Deus está dizendo que as 7 cabeças são simbólicas, mas não os 7 montes. Você e eu e ninguém nesse mundo pode querer interpretar a interpretação. Você não pode pegar uma interpretação dada por Deus e querer interpretar aquela interpretação. Isso é um absurdo. De acordo com Samuel Ramos, este é o momento do tempo do fim, porque o próximo Papa que entrar agora para governar a Igreja Católica, este será o próprio Satanás personificado. De fato, a Igreja Adventista não concorda com esta afirmação. Não concorda de que os 7 montes estão sendo representados pelas 7 colinas, onde a Igreja Católica está assentada em Roma. Porém, aceita a afirmação de que Roma seja, sim, uma das bestas de Apocalipse. Então nós temos que entender a profecia não só de uma perspectiva futurista, mas de uma perspectiva historicista, que considera a atuação de Deus não só no futuro, mas a atuação de Deus no passado e no presente. Então, da perspectiva de João, um reino existia. E por isso os eruditos interpretam que os reinos que oprimiram o povo de Deus ao longo da história, antes de Roma imperial, foram Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Esses seriam os 5 reis que caíram. O 6º, Roma, que existia nos dias de João. E o 7º, Roma papal, que surgiu, obviamente, de Roma imperial. E o 8º rei? Há interpretações diferentes. Você sabia que existe uma verdade presente para cada época? Isso significa que, se os nossos pioneiros não ensinavam desta forma, ou se os nossos pioneiros não entendiam Apocalipse 17, verso 9, da forma como nós entendemos hoje, não devemos criticá-los, mas também não podemos fechar os olhos, cruzar os braços e rejeitar a revelação progressiva da verdade. A Igreja Adventista não consegue conectar os pontos para entender que, de fato, Apocalipse 13 está conectado com Apocalipse 17. A pior dentre todas essas coisas é que esses homens estudam profecias e especulam uma coisa que está diante dos olhos deles. Eles não conseguem fazer as conexões entre os 10 reis de Apocalipse 17 com os 10 reis de Apocalipse 13 e os 10 dedos da estátua. Nós temos uma segunda forma de entender esse 5 caíram, um é e um virá, né? Veja, ao longo da história, Satanás e a besta governaram por meio de cabeças, das cabeças dela, 7 montes, ou 7 reis, como já vimos. Então, poderia ser assim. Caso tenha havido um deslocamento temporal do profeta, poderiam ser então Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma cristã, que caíram. Aí vem os 1260 anos, uma qual? França. João então seria transportado para o tempo da ferida mortal, quando a besta do abismo está agindo, né? Então, uma e a outra virá. Poderia ser então, quem sabe, a besta da terra, Estados Unidos, né? E depois o 8º rei ali. São 2 formas de entendimento, mas uma coisa é certa: nenhum teólogo sério no meio adventista entende que essas cabeças, que esses montes seriam papas, pessoas, figuras reais ali de carne e osso, né? Glória a Deus e aleluia. Confio muito no pastor Samuel Ramos, um homem de Deus, um pastor que passou sua vida pregando o evangelho e agora ele aborda um tema muito interessante. Infelizmente, a maioria dos teólogos adventistas rejeita a interpretação dada pelo próprio anjo para João, dizendo, não foi o pastor Samuel que falou isto, foi o anjo que disse para João: João, estas 7 cabeças da besta que carrega a mulher, estas 7 cabeças representam os 7 montes onde a mulher está sentada. Por mais que o texto esteja evidente diante dos olhos desses homens, eles não conseguem enxergar. E preferem chutar reinos, preferem chutar especulações, do que de fato meditar no que está sendo dito ali. E quando a gente vai tentar buscar
os motivos pelo qual isto ocorre, a evidência mais clara para entender isso é que a profecia de Apocalipse 13 está apontando um tempo cronológico que a Igreja Adventista nunca respeitou esse tempo cronológico de ação da besta. Porque uma igreja que tem o entendimento historicista e diz que tudo isto ficou para o passado, ela precisa colocar esse tempo para o passado, esperando algo ressurgir no futuro. Estou falando referente ao Apocalipse 13, Wagner, mas esse vídeo não é referente ao Apocalipse 17. Sim, é. Mas nós estamos falando de uma besta que era e não é e está para emergir do abismo. Você prestou atenção? Sim, você prestou. Mas a Igreja Adventista não consegue conectar os pontos. E por incrível que pareça, essa mesma igreja tem Roma como uma das bestas e não consegue conectar. E por incrível que pareça, Roma não tem nada a ver com o assunto. Eu digo para aquele que medita verdadeiramente e entende o tempo cronológico. Aquele que medita e entende. Eu estou tentando trazer você a compreender a maneira errônea como eles entendem. Mas aqui no canal nós já tratamos muitas e muitas vezes a respeito desse assunto. Falando sim de um poder, falando sim de uma besta, mas não conectando a Roma. Até porque não existe divisão de Roma imperial e Roma papal. Roma passou. Entenda isso. Roma passou. Se você ficar preso nesse artifício chamado Roma como uma besta, a confusão está formada. A confusão está formada diante dos teus olhos, aonde os próprios líderes não se entendem. Diferentes. Eu até tenho um artigo em que eu apresento as principais interpretações sobre o assunto, mas eu gostaria de dar uma interpretação mais recente e que eu vou também incluir no meu artigo, que é a interpretação do Dr. Vanderlei Dornelles. Ele faz uma interpretação muito interessante explicando que o oitavo rei poderia ser o mesmo poder representado pela besta que sobe da terra, em Apocalipse 13, 11 em diante. Então ele identifica esse oitavo rei como sendo os Estados Unidos da América. Meu querido irmão, Jesus está voltando. Nós estamos nos preparando para a volta de Jesus Cristo para os próximos anos, para os próximos poucos anos. Não é só Michelson Borges com Samuel Ramos, não. Como você viu aí, é Michelson Borges com Leandro Quadros também não se entende. Não tem uma conclusão para o assunto. E jamais vai ter. Porque jamais irão aceitar o que de fato irá acontecer nos últimos dias. Por estarem presos em pressuposições e estarem presos no que profetizou Ellen G. White, a falsa profetisa do Senhor. Nós cremos, né, que tanto Roma papal quanto os Estados Unidos da América terão um papel fundamental no cumprimento das profecias apocalípticas, especialmente Apocalipse 13. Então o Dr. Dornelles deduz, né, pelo paralelismo que há entre Apocalipse 13 e 17, que esse oitavo rei seria os Estados Unidos da América, que dará toda a sua força ao poder representado pela besta para impor um decreto dominical, uma falsa adoração ao verdadeiro Deus. Nós temos aí um gráfico, né? Então, 538 até 1798, os 1260 anos de supremacia papal. Então nós temos ali a besta que era, aquela que atuou, que perseguiu, que matou, até que em 1798 ela sofreu uma ferida mortal. O Papa foi preso. O general Berthier prendeu o Papa. Então nós temos uma besta que não é. Ela estava inativa. E temos a antecipação de que ela voltará, né? Voltará e terá uma atuação no tempo do fim, quando a imagem da besta, Apocalipse 13, ela for levantada, restaurada. E uma outra interpretação interessante que é viável, né, é do nosso amigo Felipe Reis. Por exemplo, ele apresenta
os 7 reis do Apocalipse mais 8º da seguinte forma: ao invés de começar por Egito, ele começa por Babilônia. Então pode ser Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma. Ele cita o 5º como reinos europeus. Ele coloca como 6º o papado, o 7º o ateísmo da Revolução Francesa e o 8º o papado pós a cura da ferida. Obviamente, ambas as interpretações existem pontos fortes e pontos fracos. É por isso que nós não podemos bater o martelo em cima de uma interpretação. Agora, o que nós podemos saber é que realmente o propósito de Apocalipse 17 não é falar de papas isolados, mas é do sistema como um todo, não é? Em união com o sistema político mundial para implantar uma falsa adoração a Deus nos últimos tempos. A besta que viste foi e já não é, e há de surgir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é. Aqui tem informação importantíssima já, né? Se admirarão vendo a besta que era e já não é, e ainda que é, né? Ou outra tradução vai dizer que aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, e outro ainda não é vindo. Mas quando vier, convém que dure pouco tempo. A besta que era e não é, mas aparecerá, também é ela o 8º rei. E é dos 7 e vai e se encaminha para a perdição. Mas vamos enfatizar também acerca do iníquo, acerca do anticristo, que também faz parte do mistério da iniquidade. Quando eu falo mistério da iniquidade, nós temos que ir até 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós temos aqui Paulo descrevendo acerca do mistério da iniquidade. Eu vou enfatizar aqui o capítulo 2, versos 6 e verso 7. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quando nós olhamos aqui, ocasião própria, a palavrinha no original em grego é kairos. Ocasião própria, kairos. E kairos no grego, ele vai se associar com moed, tempo determinado. Então existe um tempo determinado para que o iníquo seja revelado. Tanto é que no verso 7 diz assim, ó: com efeito o mistério da iniquidade já opera. Porque você vê que vem de longo tempo, né, irmão? Você vê que já vem operando. Olha só que interessante. Já opera. Então desde os tempos antigos o mistério da iniquidade já opera, vai se desenvolvendo, vai evoluindo as nações, para que as nações façam a vontade do iníquo, a vontade do maligno, e aguarda somente que seja manifestado. Na tua Bíblia pode estar escrito afastado, mas de uma maneira errônea. Por quê? Eu vou usar a palavra manifestado, porque a palavra aqui no original é ginomai. Ginomai significa vir à existência, tornar a ser, erguer-se. E quem é que vai ser manifestado? Aquele que é o filho da perdição, o iníquo, seja revelado na ocasião própria, no tempo determinado. Por isso que nós precisamos ter o discernimento dos moedes, do tempo determinado, e existe aí uma cronologia, uma timeline, uma linha do tempo, mostrando uma metade da semana, onde nós temos aí as rédeas nas mãos da grande Babilônia, e depois a mudança de regência. Quem vai tomar as rédeas sobre este mundo é o iníquo, é o anticristo. E aí a gente vai detalhar mais à frente acerca disso. Vamos fazer no rodízio aí que tá sendo legal. Então será de fato revelado o iníquo. Quem é o iníquo? Esse personagem que a gente está vendo surgir. A besta que vem do abismo. E quando ele for revelado, ele vai durar pouco tempo,
porque o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Olha que interessante. O aparecimento desse personagem, desta besta que vem do abismo, ou o iníquo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E o que a gente vê hoje? Uma igreja, eu estou botando aqui todo o contexto, tá? Uma igreja apóstata que gosta de um sinal, né? Gosta de uma mentira sendo contada. Não gosta de palavra. Muitas vezes a gente tenta pregar a palavra. Não, eu quero aqui esses rituais, esses sinais que estão sendo apresentados. Vou em busca da cura. Então essas pessoas estão prontas para receber este engano. E o que diz o versículo 10? E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação de erro para darem crédito à mentira. Então eles irão dar o crédito à mentira naquele tempo oportuno, né? Você vê que eles estão admirados. Eles estão admirados com esse personagem que surgiu. Eles estão admirados com o que está acontecendo naquele momento. E por tudo que a gente está trazendo aqui, entendendo sobre esse personagem, ele é um personagem que realmente ele vai unificar muitas coisas. Primeiramente, o poder econômico vai ser unificado, a religião vai ser unificada, por mais que as profecias nos apontam que por pouco tempo, né? Porque ele vai usar de lisonja, ele vai usar de engano para puxar um tapete depois. Por isso que a gente vai ver que os 10 chifres, eles irão contra esse personagem no final. E isso é um poder que Deus está manifestando. Mas depois que eles passarem o poder para esse personagem, já não tem mais o que fazer. O único capaz de destruir esse personagem é o Senhor Jesus. E isso ele fará quando ele regressar nas nuvens do céu. E ele tinha o quê? Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. E o que a gente vê lá no mesmo texto de 2 Tessalonicenses? Que ele quer se engrandecer, né? Ele quer subir até o santuário de Deus, se possível for, parecendo-se como o próprio Deus, querendo todo tipo de adoração e reverência e culto, né? Então, por isso a blasfêmia. A besta que via era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Só se você pegar as características dessa besta, você já vai ver um reino totalmente misturado. Você vai ver pés de urso, boca como de leão, e o que mais? E era semelhante ao leopardo. Então você vai ver uma unificação, tudo que a gente está trazendo aqui. O irmão Ricardo ali na frente vai trazer sobre esses aspectos, em uma gravura, um texto, vou deixar para ele, mas você vai ver a unificação desses reinos que está sendo usado. É como se esse personagem lá no final, ele pegasse todos esses reinos que já foram apresentados na estátua de Nabucodonosor, e agora ele fizesse parte de tudo isso. Então viu uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E o que a gente vê ali? Aqueles que não foram escritos nos livros da vida ficaram maravilhados e seguindo a besta. Por isso que diz lá, besta que era e não é, mas está para emergir do abismo. Por que era e não é? Porque ela simplesmente foi golpeada de morte. E agora ela surge com toda a força. Por que ela tem toda a força? Como nós estudamos no episódio anterior, a gente está vendo que, primeiramente, antes dela se manifestar, o que nós temos? Nós temos um reinado unificado de 10 reis surgindo. E estes é que dão a autoridade à besta. Entende? Só que no momento que esta besta que surge do abismo, este personagem, ele ganhar o poder, e esse poder ele não vai ser tirado à força, vai ser por acordos, a gente vai ver isso na palavra. Quando ele receber o poder, ninguém mais vai conseguir tirar o poder dele, a não ser a manifestação de Cristo Jesus. Então o que a gente vê agora aqui? O que está dizendo aqui? Que as pessoas se admiram, as pessoas dão reverência, as pessoas seguem este personagem, e infelizmente não darão ouvido à voz das duas testemunhas, aqueles que estão pregando para alertar sobre esses últimos dias. Por isso que a mensagem do sai dela, povo meu, ela é uma mensagem muito antiga já. Sair dela, povo meu, é uma saída de um sistema corrupto.
sai dela, povo meu, ela vai servir lá na frente, mas muito provavelmente lá na frente já não vai mais dar tempo. Eu digo isso com propriedade, já não vai dar tempo para sair dela. O sai dela, povo meu, é uma mensagem para hoje. O sistema corrompido, ele vem desde antigamente. E se você não consegue enxergar pela sua janela, olhar para o lado e ver quão corrompido está esse mundo, fazer uma comparação com a sua vida para ver o quão corrompido está a sua vida, o que você precisa melhorar para sair desse sistema. Ninguém está dizendo para você, sai de uma igreja e vai para outra. Não é isso. Esquece isso. Nós estamos dizendo, sai do engano, sai do pecado e entra no caminho correto. E quando nós temos lá a Torre de Babel, posteriormente à Torre de Babel, planos dessa iniquidade continuariam até o tempo do fim. Você vê que interessante isso. E quais foram os reinos que surgiram após a Torre de Babel? Nós temos aí o Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, os Medos e os Persas, aí depois disso a Grécia, depois disso Roma, e aí nós estamos desde então com este mapa. Nós temos nos dias de hoje, por exemplo, uma grande organização de nações unidas, entre aspas. E para chegar até hoje, nós precisamos entender como que isso foi se desenrolando. Nós temos aí neste mapa os principais impérios aí que nós temos de acordo com as escrituras. Nós temos o primeiro império, aí o Egito, depois a Síria, depois Babilônia, depois Medo-Persa, e aí nós temos a Grécia. No momento em que João recebeu a palavra, a revelação, o Apocalipse, ele estava debaixo do Império Romano. Por isso que nós precisamos discernir aqui Apocalipse 17 pelo prisma daquele tempo. E aí você vai entender que 5 já caíram. Quais são os impérios que já caíram até o tempo de João? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. E aí vem a fala, ainda existe, que naquele tempo de João era o período do Império Romano. E aí nós vamos entrar na sétima cabeça, que é, quando surgir, permanecerá por pouco tempo. E aí nós precisamos entender que essa sétima cabeça, que é o sétimo império, que há de surgir, está para surgir, nós vamos associar com os 10 reis da aliança, que é feita no início da última semana de Daniel. Porque lá em Daniel, no capítulo 9, diz que ele, o anticristo, fará acordo com muitos por uma semana, 7 anos. Então, ele está associado com o início da última semana aí, este império formado dos 10 chifres. E aí vai falar do oitavo rei, que diz assim, ó, a besta que era e agora não é o oitavo rei, e é um dos 7. Então, quando a gente fala assim, e o Wagner citou aqui, que uma das cabeças teve ferida de morte e ela ressurgiu, a gente vai associar aí com a Assíria. Por quê? Porque nós temos menções nas escrituras acerca da Assíria, que foi golpeada pelo Senhor. Contudo, a Assíria ela vai ressurgir nos últimos dias, e a gente vai vincular a Síria com este império do iníquo, do anticristo. Tanto é que Nínive, que era a capital da Assíria, tem uma menção lá em Naum, profeta Naum, no capítulo 1, verso 11, de ti, Nínive, surgirá aquele que maquina mal contra o Senhor. Então, Nínive, capital da Síria. E nós temos menções aí proféticas de que a Síria ela vai ressurgir, principalmente o profeta Isaías. Então nós temos aí das 5 cabeças que já foram, e nós temos a sexta, que é Roma, que no tempo de João ainda existia, e aí nós vamos ter o entendimento da sétima cabeça. Por isso que nós falamos aqui, que a sétima cabeça é que tem os 10 chifres. A gente às vezes olha nas ilustrações aí da internet, chifres em cada uma das cabeças. Não.
é a 7ª cabeça, que tem os 10 chifres. E aí nós vamos entender que destes 10 chifres vai surgir um chifre pequeno. Por que eu digo chifre pequeno? Porque nós vamos vincular aqui, nós já lemos aqui 2 Tessalonicenses 2, mas vamos vincular também o livro de Daniel, capítulo 7. Tanto é que nós temos ali a menção do chifre pequeno. Aqui no versículo 8 de Daniel 7 diz que, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então nós temos aí que houve uma certa resistência dentre estes 10, 3 tiveram uma certa resistência de elevar o chifre pequeno, mas eles foram sobrepujados, eles foram arrancados, eles foram colocados abaixo. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência, ou seja, blasfêmia contra o Senhor. E mais à frente, aqui na interpretação da visão de Daniel, no verso 19 diz que quando ele olhava, ele tinha muito desejo de conhecer acerca deste animal que tinha os 10 chifres e que saía o chifre pequeno. E aí no verso 20 diz assim, eu queria entender a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, qual seja o chifre pequeno, no qual caíram 3 chifres, que tinha olhos e falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. E aí diz assim no verso 24, os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, proferirá palavras contra o Altíssimo, perseguirá os santos, cuidará de mudar os tempos, as estações, o calendário, a lei, as solenidades bíblicas, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Que período que é esse? 3 anos e meio. Então, nós temos aqui o discernimento de que este chifre pequeno ele vai se manifestar num tempo determinado. Nós lemos aqui 2 Tessalonicenses 2, na ocasião própria, e esta ocasião própria acontece exatamente na metade da última semana de Daniel. E aí nós precisamos entender isso. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância, de blasfêmias e autoridade para agir por quanto tempo? Por 42 meses. Você que nunca ficou familiarizado com esses tempos cronológicos, traduz aí quanto tempo é 42 meses. Exatamente um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou 1260 dias, né? Então quer dizer, Deus ele usa comparações, certo tipo de medida diferente para que você entenda que o resultado é o mesmo. Ele está simplesmente mostrando assim, olha, tá vendo o personagem? É o mesmo, já foi descrito lá em Daniel, agora olha o que está acontecendo aqui. Então, nós vemos todas as comparações e a Bíblia é feita para que nós possamos comparar capítulos e versículos com outros versículos. E ambos os textos, tanto este de Daniel 7 que o irmão Ricardo trouxe, quanto Apocalipse 13, só tem uma forma deste personagem ser aniquilado. É com o sopro da vinda do Senhor. Pegamos Daniel 7, o Wagner citou aí Apocalipse 13, nós vamos entender o Apocalipse 17, e diz aqui que os 10 chifres que viste são 10 reis, que conforme mencionado em Daniel, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. E quando a gente olha aqui 1 hora, a gente vai entender que é um tempo, um momento, até porque hora aqui não é somente 1 hora de um ciclo de 24 horas. Aqui diz também por um período, por um tempo definido, por um momento, por uma estação. Ou seja, um pouco de tempo, como descreveu Paulo lá em 2 Tessalonicenses 2, por um tempo. Então, nós precisamos ter esse discernimento e aí nós vamos conseguir encaixar as peças. Qual é o momento, o tempo determinado que o iníquo ele se manifesta? A gente vê aí pela junção das profecias que é exatamente aí na metade
da última semana. Aí a gente vai ver que existiram dois grandes eventos. Em 1918, que foi a Primeira Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial foi em 1945. Então a gente ficou assim, esse intervalo sem um regime, né? Sem um governo ali, até então, né? Assim como a gente viu o Império Otomano reinando durante todo esse tempo. E a gente vai ver que em 1945 foi quando foi fundada a ONU, a Organização das Nações Unidas. E se a gente olhar para a ONU hoje, a gente vai ver que existem lá 5 países que têm poder de veto. Então são 5 países dominantes e os outros participam, né? Mas a gente vê que são 5 dominantes. E a gente está vendo agora, se vocês procurarem, acho que o irmão Ricardo mandou num grupo, esse tempo atrás, a gente vai ver o atual presidente ele falando que ele quer inserir mais países na ONU com poder de veto. Então a gente vai ver ali que já está se formando aí essa besta aí com 10 chifres, né? Então a gente já está caminhando já para a 7ª cabeça com 10 chifres, e então vai ser durante um pouco tempo que ela vai estar atuando, né? 3 anos e meio, e então o chifre pequeno vai sair dessa 7ª cabeça. E a gente vai ver que existe uma mulher em cima dessa besta. Quem que é essa besta? Uma besta é um animal que não existe, que não foi feito da criação de Deus. Uma besta é uma mutação, vamos dizer assim, uma mutação genética, é uma mistura de leopardo, leão, com asas, uma mistura de coisas. Deus está pegando um pouquinho de acontecer em cada tempo e juntando em uma figura que é uma besta, para demonstrar os reinos se unindo, né? Então a gente vai ver Exatamente esse intento ali já de Nimrod, eles receberam a orientação de Deus para se espalhar entre as nações, e Nimrod fala, não, vamos fazer isso não, vamos reunir, vamos construir uma torre e vamos erguer até os céus para evitar que a gente se espalhe. E nós acabamos de mencionar aqui no episódio anterior sobre a grande meretriz ser a mãe de todas as prostitutas. Você vê que vai fazendo uma associação. Nestes povos antigos aí, eles realizavam a imagem desta deusa como ela não tendo pernas. Então, ela só poderia se locomover se estivesse assentada sobre um animal. Por isso que eles colocavam a mulher sem as pernas em cima de um animal para poder se locomover, e ela tendo as rédeas. E quando a gente olha aqui uma grande meretriz com rédeas sobre todas essas nações, a gente vai perceber que ela não tendo esses pés para se locomover e precisando do animal, ela vai usar suas 2 mãos que estão nas rédeas, e isso vai relacionar com o Olá e o Olibá, que a gente mencionou no episódio anterior, porque elas são como se fossem as 2 mãos dessa grande Babilônia conduzindo as nações da terra. Faz muito sentido, porque Olá, que é Samaria, que vai apontar para os apóstatas cristãos, os apóstatas puritanos aí. Vamos relacionar com os Rockefeller, com a ONU, que o pastor Grayson já mencionou aqui. Também vamos mencionar outra mão, né, que é o Olibá, mencionando aí a Jerusalém meretriz, né, fazendo associação aos Rothschild, fazendo associação ao movimento sionista. Então, existe aí uma organização, né, das trevas que está mandando neste mundo e está usando aí essa grande Babilônia, está usando as suas 2 filhas. E aí é por isso que faz muito sentido a gente olhar para Ezequiel, capítulo 23, onde nós já mencionamos aqui sobre o Olá e o Olibá, mas eu quero dar a ênfase aqui agora para aquilo que vai acontecer com a mãe, aquilo que vai acontecer com ela. Porque na primeira metade da semana, nós temos 2 testemunhas profetizando, proclamando arrependimento e com sinais e maravilhas, e eu percebo aqui que eles vão desvendar, revelar, colocar à luz todo este trabalho das trevas que estava em oculto, onde muitos não conseguiam enxergar, que a grande Babilônia hoje exerce, e aí vai exercer também até a primeira metade da semana. As 2 testemunhas, elas vão ser capazes de revelar todo este mistério da iniquidade. E então, a mãe que estava atuando às escondidas, ela vai ser revelada, e ela vai estar ali manipulando as suas 2 filhas para reger este mundo. Faz muito sentido isso,
né? Quando nós olhamos aqui, eu vou até abrir aqui Ezequiel, no capítulo 23, a partir do verso 43. Diz assim, ó: então, disse eu da envelhecida em adultérios. Olha só que interessante, na palavra do singular, porque o Senhor estava mencionando duas meretrizes. E agora ela tá, todavia, agora no verso 43, ele está falando de uma senhora idosa, de uma velha endurecida, envelhecida em adultérios. Aí continuará ela em suas prostituições. Para mim aqui é uma menção a essa mãe que gerou as duas filhas e está manipulando as suas filhas. Ou seja, o Senhor está mostrando para nós aqui que atrás dessas duas filhas meretrizes existe uma mãe, existe uma senhora, uma velha em adultérios, manipulando, usando as duas filhas como suas próprias mãos, com as rédeas sobre as nações, com as suas prostituições. E aí ele continua aqui, ó: e passaram a estar com ela, com que frequenta a uma prostituta. Assim passaram a frequentar a Olá e a Olibá, mulheres depravadas. Olha que interessante o verso 44, que ela frequenta como uma prostituta e passou a usurpar de Olá e Olibá, a frequentar essas mulheres para realizar os seus intentos. E aí, continuando aqui, ó: farei subir contra elas grande multidão e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas. Os seus filhos e filhas matarão e as suas casas queimarão. Assim farei cessar a luxúria da terra, para que se escarnecem todas as mulheres e não façam segundo a luxúria delas. O castigo da vossa luxúria recairá sobre vós, e levarei os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor teu Deus. Então existe nos dias de hoje uma senhora, uma velha em adultérios, trabalhando no oculto, usando as suas duas filhas, como se fossem as suas duas mãos nessas rédeas. E aí, quando as duas testemunhas são usadas na primeira metade da semana e revela toda essa obra oculta, de fato, ela já não tem as suas pernas, ela precisa de uma besta para se locomover, e as suas duas mãos já perdem o sentido, porque elas são descobertas, já não tem mais utilidade. O que acontece com ela? Com certeza, faz muito sentido os últimos versos aqui de Apocalipse 17, que os 10 reis com o anticristo odiarão a prostituta, derrubarão ela, tirarão ela dessas rédeas, a queimarão, deixará ela despojada e queimarão ela. Então faz muito sentido essa troca dessa rédea. A grande Babilônia não terá mais utilidade, ela será despojada e o anticristo passa a tomar suas rédeas para conduzir aí a partir da metade da última semana de Daniel. Dessa maneira que eu estou enxergando aí. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e comerão as suas carnes e consumirão no fogo. Então aqui a gente vai ver aqui que a meretriz que está acima da besta, os 10 chifres vão odiar ela, né? E o que vai acontecer? Vai surgir o chifre pequeno e vai destronar então essa meretriz que está ali por pouco tempo ali. Então ela vai ser destronada, então o anticristo é que vai dominar por metade de um tempo. Aí vai somar com tudo isso que o irmão Ricardo já falou, dessa meretriz, e ela sendo queimada no fogo. Então vai ser feita ali, essa meretriz, ela é, como o irmão disse de Ezequiel 23, né? Ela é a representação de Olá e Olibá, então as duas casas de Israel apóstatas. Então elas que vão ser destronadas, o anticristo então vai governar por um tempo, e então toda a Babilônia será apedrejada, como a gente vai ver vai ver uma saraiva de pedras que vai apedrejar toda a prostituta, né? Ao mesmo tempo que essa grande Babilônia está aceitando esses chifres surgirem e eles fazem parte dela, ao mesmo tempo eles mesmos irão fazer essa destruição. E o texto vem nos apontando que isso é vontade de Deus. O juízo de Deus caindo sobre essa terra
Por isso que a gente leu ali a quinta trombeta, que apresenta exatamente muitas coisas que estão acontecendo, e cada trombeta que toca, o tempo cronológico é o mesmo esse que a gente está falando aqui agora. Cada trombeta que toca é um pouquinho de juízo de Deus sobre a terra. A gente vê que o intento desses chifres é realmente fazer cumprir a própria palavra de Deus, porque precisa que isso aconteça, né? Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia. Eles vão ter, a princípio, toda uma mesma ideia e vão dar à besta o seu reino. Até que, eu sempre costumo dizer nos meus vídeos, até que o quê? O que é até que? Até que está te colocando um tempo determinado. Até que está dizendo assim, ó, tudo isso vai acontecer até que tal coisa aconteça. Que nem as 2.300 tardes de manhãs, né? Até que se cumpram a palavra de Deus. Então, precisa se cumprir tudo isso, né? E o contexto que apresenta o versículo 18. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, você quando enxergar aqui a grande cidade, você tem que entender que no contexto antigo, uma cidade era como se fosse um país, era como se fosse um reino, né? Então, essa grande cidade é esse grande sistema. Eu acho que fica melhor traduzindo assim, né? É esse grande sistema que governa. E esse sistema ele está crescendo, digamos assim. E vai chegar um momento que ele vai tomar proporções que vai ser, entre aspas, vai ser irreversível. A única coisa que vai destruir esse sistema é o Senhor com o sopro da sua vinda. E com certeza, irmãos, nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que está ao nosso redor. Quando o pastor Grayson trouxe aqui acerca da ONU, por exemplo, nós temos que ter esse senso de entendimento, o que está acontecendo na geopolítica, por exemplo. Vou até trazer um exemplo aqui, né, destes 5 países que têm poder de veto, que está no Conselho de Segurança da ONU. Né, nós temos aí a Rússia, a China, formando aí o elo do Oriente, Norte Oriental, e nós temos aí, né, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, compondo aí os países, as nações do Ocidente. E existe aí um plano do inimigo de formar 10 chifres. Então nós precisamos discernir que o Norte Oriente ele vai ganhar por força nos últimos dias, porque do norte é que vai vir um anticristo, o rei do norte, como está em Daniel 11. Então, se o rei do norte vai se fortalecer, com certeza o sul ocidental, o lado sul ocidental vai se enfraquecer. Então faz muito sentido quando nós olhamos ali aqueles 3 chifres que serão sobrepujados, que vão ser derrubados. Faz sentido olhar de que eles fazem parte do lado ocidental. E quem são hoje os países que estão no Conselho de Segurança da ONU, que estão no Ocidente? Estados Unidos, Grã-Bretanha e França. E que a parte oriental, norte-oriental, está sendo fortalecida. Eu sempre menciono aqui a Organização de Cooperação de Xangai, onde ali estão países fortes, Rússia, China, Turquia. Olha aí a Turquia aparecendo nas profecias, e aí se aliando com estes países norte-oriente e os outros países árabes. Então, olha só como que a gente precisa entender da geopolítica, como que isso vai se desencadear, como que esses 3 chifres vão ser sobrepujados, e aí o rei do norte vai sobressair e vai realizar os seus intentos. Então nós precisamos ter a sensibilidade de entender o que o Senhor quer nos mostrar, não só nas Escrituras, mas também aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Até porque, como diz Salomão, né, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas também, como diz lá em capítulo 1, verso 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então nós precisamos ter o discernimento do que o Senhor fala nas Escrituras e o que Ele quer nos mostrar, o que está acontecendo ao nosso redor. Mas agora eu quero deixar uma revelação com vocês aqui. Por que eu estou dizendo que é uma revelação? Porque primeiramente, é uma revelação. Você vai conseguir enxergar isso pela palavra, você vai enxergar tudo que eu vou te falar agora com olhos diferentes. Mas essa revelação não é minha. E nem da pessoa que teve. Essa revelação já está na Bíblia, está ao alcance de você. Só que eu aprendi isso com o pastor Pedro. Eu vi um vídeo dele, eu aprendi isso. E eu fiquei maravilhado com aquele vídeo. Com aquela informação que ele trouxe. E agora você que não teve acesso a essa informação, você vai ter agora. Preste bastante atenção
medite e abra os olhos do conhecimento. Primeiramente, tem esse entendimento que o irmão Ricardo trouxe de Oolá e Oholibá. Tem o entendimento que o pastor Grayson trouxe da casa de Israel apóstata e da casa de Israel espiritual, que vai estar sendo encaminhado para os últimos dias. Tendo isso em mente, agora vamos meditar na parábola da mulher samaritana. Prometo a vocês que vai ser rapidinho, mas medite nisso que eu vou trazer para vocês. Informação que Jesus trouxe não é por acaso. E essa informação, ela vem e acerta em cheio Apocalipse 17. Presta atenção. Jesus estava passando com os discípulos por Samaria. Se você que nunca ouviu sobre as duas casas de Israel, sabe que a primeira localidade para onde foi enviada as 10 tribos de Israel foi Samaria, de lá disseminou. Mas enfim, uma congregação muito forte formou ali. Eram primeiramente os israelitas, né? Mas por esse motivo, os judeus não se davam muito com os samaritanos. E Jesus, sabendo disso, passou por lá para nos deixar uma lição no dia de hoje. Olha só que interessante. Estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem, assentado junto à fonte de Jesus, né? Por volta de que hora? Por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana. Ela veio para tirar água e Jesus disse: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido na cidade para comprar alimentos. Então, ele disse à mulher samaritana: como sendo tu um judeu, pede de beber para mim, eu que sou samaritana? O texto tem entre parênteses ali, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Olha que interessante. A mulher chega para Jesus e diz: como que tu me pede desta água? Né? Pô, tu é um judeu, tu é o cara que tem de tudo aí. Ela nem sabia que ele era Jesus naquele momento, né? Então, como que tu me pede desta água? Tu deve ter de tudo aí, né? E olha só o que ele responde: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tem com que tirar a água e o poço é muito fundo. Onde, pois, tens água viva? Presta atenção. Se a gente for encaixar isso para os últimos momentos, muitos vão nos dizer naquele momento: tu não tem como comprar e vender. Da onde que tu quer tirar a informação? Tu, judeu, não. Tu não faz parte desse sistema. Você não faz parte desse sistema. Onde é que tu vai comprar água viva? E Jesus responde para ela, né? Ela continua respondendo: és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Vocês são maiores do que todo esse sistema que está construído, né? Afirmou Jesus: quem beber desta água vai voltar a ter sede. Quem usufruir desse sistema vai continuar sentindo fome e tendo que comprar. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que a gente vê? Uma pregação das duas testemunhas anunciando a verdade sobre um tempo que está muito próximo de acontecer. Disse-lhe a mulher: Senhor, então me dá desta água para que eu não mais tenha sede, né? Nem precise vir aqui buscá-la. Então me dá deste entendimento para que eu não precise estar, entre aspas, comprando desse sistema. E disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem aqui. E a mulher disse: eu não tenho marido, né? E Jesus respondeu: bem disseste, tu não tem marido. Por quê? Tu já teve 5 maridos. Tu já tivesse 5 maridos. E esse que tu tens não é teu. E isso dissesse com verdade. O que a gente tem aí na Apocalipse 17? 5 reinos que já existiram. E um, né, que está existindo naquele momento. E um que aparecerá. Quando Jesus falou isso para aquela mulher, ele está se referindo a nós nos dias de hoje. Sobre isso, por quê? Porque muitas vezes a gente diz assim, ó, o local de adoração é esse. A religião verdadeira é essa. O sistema correto é este. E Jesus está dizendo que não. Jesus está dizendo, o que você está buscando, o que você está adorando, esse sistema que você está seguindo, não é o sistema verdadeiro. E vou te dizer, esse sistema já se vem de muito tempo atrás. 5 reinos atrás. E esse que tu tem aí não é teu. Já começa por aí. Porque esse não é o verdadeiro. E quando Jesus revela isso para ela, ela se cai por si e diz: Senhor, vejo que tu é um profeta. E aí vem a revelação que a gente precisa absorver. Nossos pais adoravam neste monte,
Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Digamos assim, o sistema está todo montado. Está sendo apresentado que quem não adorar esse sistema da besta vai sofrer consequências. Bom, a igreja apóstata está lá dentro, acreditando, entre aspas, estar fazendo a vontade de Deus. Mas Jesus vem e responde para ela: vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a gente vê que essa essa história contada aqui, ela é uma história que atravessa gerações. Naquele momento, aquela mulher se arrepende, volta, ou entende que o caminho correto não é saber qual é a religião verdadeira. Não existe uma religião verdadeira, irmãos. Não existe uma religião verdadeira. O irmão pastor Gleison trouxe aqui muito bem colocado a respeito ali dos judeus e gentios, e a gente vê que, de fato, judeu não é aquele que é o de carne. Judeu é aquele que é interiormente, não exteriormente, né? Então não existe um local para adoração. E o que o sistema estará levantando nos últimos dias é exatamente isso. Ó, esta é a imagem, esse é o sistema, venha para cá. E Deus está nos mostrando ao contrário, completamente ao contrário desse caminho. Você não tem um lugar fixo aqui na terra para adoração. Existe prostituta, inclusive, dentro do sistema religioso de hoje. E o que a gente vai estudar no próximo capítulo é exatamente isso. O momento em que vai estar sendo mostrado exatamente, literalmente, quem é esse sistema corrupto. E neste momento a gente vai ver que Deus irá se retirar o seu espírito de lá de dentro. E todos olharão para trás e se admirarão e verão a queda desta grande Babilônia. Então, esta é a fala que eu queria trazer. Espero que os irmãos tenham compreendido essa colocação. Então, que a gente possa dar ouvidos à palavra de Deus, né? Primeiramente, meditar em todos os aspectos que está sendo apresentado. E nos situarmos nessa profecia. Porque, de fato, a gente está situado. Ou a gente está do lado desses que estão ouvindo a voz do Espírito, adorando em Espírito e verdade, ou nós estamos alinhados aí junto com o sistema religioso. Irmãos, agradecemos a todos que estiveram até aqui. Que Deus abençoe a todos e uma ótima noite. Tchau, tchau, irmãos. Deus abençoe.